qual é o lugar da minha fala? Eu vou falar do lugar de um linguista. Então, minha área de formação é linguística e é desse lugar que eu vou falar, né? Então, minha formação toda é disso, mestrado, doutorado e pós-doutorado. E, ao contrário de outras falas minhas, em que eu trago resultados de pesquisa, eu vou mostrar uma ação de extensão, tá? Cujos resultados têm sido publicados em muitas revistas. Depois, por exemplo, essa fala eu posso, quem se interessar depois, compartilhar o link do artigo que já foi publicado, né? Mas dentro do grupo de pesquisa do IPGET nós temos mais outras ações. Então eu vou falar de agência e tecnologia digital ou letramentos digitais. Esse trabalho não é só meu, tem parceria com o professor Diego da Faculdade de Educação, que coordena comigo o programa de extensão Amplinks, que eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Bom, eu começaria falando que no Brasil, essa instituição chamada escola, ela já nasceu elitista, seletiva, voltada para a cultura do apadrinhamento, dessa história de escola para todos, de escola que poderia emancipar as pessoas. É uma tentativa muito atual, né? Ela não nasceu para isso. A escola no Brasil, ela não nasceu para emancipar a pessoa humana. Ela nasceu mesmo para estratificar, para dividir e não para unir, né? Então ela nasceu para demarcar uma fronteira muito nítida, muito clara entre os iluminados que podem ter acesso a alguma coisa e os lascados que não podem ter acesso de modo algum. Então a escola veio com essa perspectiva. Depois, obviamente, né, a gente vai evoluindo e com a universalização do ensino fundamental, em função da LDB, uma série de coisas foram entrando nos cenários pedagógicos, na cena da instituição escolar. E entre essas coisas estaria uma democratização. A escola, então, deixa de ser aquele templo sagrado de doutos senhores ou dos filhos dos doutos senhores e passa a ser um espaço em que todas as pessoas podem ir lá e fazer trocas e se confraternizar, né? Então isso gerou um novo perfil, uma nova população de alunos. Então, de repente, não era só o pessoal do palácio, o pessoal da senzala também estava junto. Então, houve um confronto de agências. Então, houve uma reunião de perfis diferentes, né? Dando um grande salto no tempo e pensando nos dias de hoje, a tecnologia digital, nas suas mais variadas expressões, ela gerou de novo um pouco de um boom dentro da escola, na medida em que ela permite uma universalização ainda mais acentuada do que aquela que a LDB, por exemplo, provocou na instituição. Porque se antes os pais pediam que os meninos entrassem na casa pelo menos 9h30 da noite, 10 horas, já era uma coisa muito complicada, porque era perigoso estar na praça, né? Hoje os meninos estão dentro de casa, com porta do quarto trancada e às vezes passando por muitos perigos piores do que se ele estivesse na rua por causa da internet, por exemplo, né? Que é uma grande praça de encontro e um espaço que transmuta muitas práticas discursivas. As nocivas, ao bom convívio social, mas também muita coisa boa. E explorar pedagogicamente, por exemplo, as ferramentas digitais está entre aquilo que eu chamo de coisa boa, que a tecnologia traz. Então, considerando isso,
A pergunta que eu faço para motivar essa fala hoje, para vocês pensarem comigo e conversar comigo, é se a população estudantil de classes menos favorecidas socialmente, ao usar essas ferramentas digitais, que sentidos essa população atribui a essa oportunidade de uso? Então, o significado que significado a população estudantil tem atribuído à tarefa da escrita quando esta tarefa envolve tecnologias digitais? O WhatsApp, SMS, Facebook, as redes sociais, seja o que for, né? Qual é o sentido que isso tem? Nós sabemos que as redes sociais, o WhatsApp e qualquer outras dessas ferramentas citadas anteriormente, não nasceram para serem ferramentas pedagógicas. Elas não têm esse compromisso. Aliás, nada é pedagógico até que a sua intenção em usá-la faça ser pedagógico. Então, na verdade, qual é a intenção do professor quando ele leva coisas assim? O DETIC, eu fiz o DETIC logo nas primeiras, acho que talvez na primeira versão dele, eu não lembro, e a gente discute isso mesmo, né? Como que a gente pode trazer para o nosso cotidiano acadêmico de ensino aqui na UFC essas tecnologias, as redes sociais. Se nós fazemos uso na universidade, nós também podemos vislumbrar um uso muito bom na escola fundamental, na escola média, na educação básica, de modo especial. Então, a minha intenção e do Dieb nesse trabalho foi discutir a relação que os estudantes de escola pública em zonas periféricas daqui da nossa cidade, de Fortaleza, têm construído com a tarefa da escrita, mas envolvendo tecnologias digitais, a fim de compreender como esses meninos se movimentam no ambiente estruturante da escola. E nesse ambiente eles tentam obter suas conquistas, tanto pessoais como coletivas, auxiliados pelos recursos que tais tecnologias oferecem. Por que eu marquei bem zonas periféricas? Isso tem a ver com a escolha do nosso programa de extensão. Nós temos um programa chamado Amplinks, e dentro desse programa nós temos vários projetos de extensão, entre os quais temos o projeto OLDS, que seria oficinas de letramentos digitais, que devem ser feitas em escolas de regiões periféricas. Elas precisam ser escolas públicas, elas precisam estar em regiões periféricas da cidade, elas precisam ter um bom aparato tecnológico e mesmo tendo, nada é feito com isso. Então é aí onde a gente entra. Aí eu tenho lá aqui os meus doutorandos, os meus mestrandos, muitos bolsistas, ou de extensão ou de pesquisa, a gente faz uma coisa bem integrada. E os professores da escola que nos chamam, porque a gente só vai se a escola também chamar. E se atender esses critérios de ser uma região periférica, ter uma internet legal, mas ninguém usou ainda. Está ali, é mais para a secretaria da escola. Os alunos não fazem nada, os professores não utilizam, a gente entra e faz uma série de oficinas de letramentos digitais. Então, dentro do IPGED, o IPGED é um grupo de pesquisa que ele está dentro do PPGL, que é o Programa de Pós-Graduação em Linguística. Nosso programa ele tem mestrado e doutorado, conceito 5. E dentro desse programa e do meu grupo, e sobretudo do Amplinks, que é do lugar onde eu estou extraindo essa reflexão, nós temos colegas fazendo pós-doutorado. Tinha um da Federal Rural do Pernambuco e um da Federal do Rio Grande do Sul. O de Pernambuco já concluiu, e o do Rio Grande do Sul está em fase de concluir o pós-doc agora. E uma série de gente que faz mestrado e doutorado, tentando estudar a agência e tecnologia na perspectiva teórica que eu estou trabalhando. Então, as escolas recebem essas oficinas e nós, não é que a gente ensina como usar, porque isso eles já até sabem, mas mostra que necessidades
os meninos demandam, que as tecnologias poderiam ajudar. Por exemplo, nós fizemos oficinas de tradução, usando o Google Tradutor, porque a meninada, para manipular as atividades de tradução, jogava tudo no Google Tradutor e achava que estava traduzindo. Então a gente viu que o Google Tradutor não pensa. Então quando traduz, tem uma série de monstrinhos sintáticos que aparecem. Então a gente ia mostrar esses perigos linguísticos, vamos dizer assim. Então a gente faz um uso crítico dessas ferramentas. Então o Google Earth, então colegas da geografia, por exemplo, a gente trabalhou o Google Earth em aulas de geografia, mostrando uma geografia espacial, localizando a escola, a rua, fazendo toda esse exercício de manipular de um outro modo um mapa que é tridimensional, né? Então, localizar países, Cordilheira dos Andes, dependendo do conteúdo ali que a escola, na aula de geografia, fazia, então a gente se inseria com isso. Google Maps, a gente usa muito também, o Google Docs, onde eles escrevem com a autoria, cada um fica com a cor, Tatiana com azul, eu fico com vermelho, e aí a gente vai escrevendo, o professor na casa dele acompanha o nosso texto, e no final o professor vai ver a nossa coautoria, a gente trabalhou junto ali, né? Então, uma série de coisas assim. Mas, para esta fala aqui, eu vou falar apenas de produção de histórias em quadrinhos e tirinhas. Na verdade, acho que eu selecionei só as tirinhas, se eu não me engano, de uma única ferramenta que é a Kingston. Mas a gente trabalha com muitas outras ferramentas gratuitas, porque essa turminha aqui dessa fala são os meninos pequenos. No ensino médio, no fundamental maior, nós já usamos outras ferramentas, tá? Então, o nosso objetivo era mostrar o seguinte: se já há uma dificuldade da escrita verbal, parece que essa dificuldade ela fica ainda maior quando a gente traz para a escrita verbal elementos da digitalidade. Então, nós escrevíamos apenas isso, elementos linguísticos. Só que agora, o texto dessa era digital, ele é um texto multissemiótico. Eu tenho que construir sentidos a partir de uma plurissemiose. Então, som, imagem, escrita, layout, cores, tipos de fontes, tudo isso não entra para enfeitar. São recursos argumentativos que eu mobilizo na construção do meu texto. Então, a nossa ideia inicial com essa turma, nessa escola, era isso. Só que nós fomos surpreendidos. Então, a gente mudou tudo. Em outras escolas, isso que eu falei agora funcionou, mas nessa não. Em função de uma coisa muito grave, muito séria que acontece lá, que é esse nosso trabalho denuncia. Então, eu já falei os critérios de escolher as escolas. Nessa escola, nós tínhamos uma professora, colaboradora do Amplix. Ela é de um bairro periférico de Fortaleza, uma escola fundada no ano de 2000. Teve uma aceitação sem restrição do programa da UFC lá. E um bom laboratório de informática com uma conexão Wi-Fi, uma banda larga generosa, funcionando bem. Tem outras bandas largas que são bastante estreitas, né? Mas essa aqui, nessa escola, é bem legal. Aliás, acho que vocês sabem que o Ceará é um dos estados com melhor internet no Brasil, né? É uma coisa legal de saber isso, né? Vocês imaginem que os nossos colegas não sofrem por aí, né? E a gente reclama muito. Bom, qual era o tema que a gente propôs que eles escrevessem, as historinhas? O cotidiano. Eles pegariam, né, a historinha e iam fazer escrever sobre o seu cotidiano. Só que a produção das histórias era tão sui generis que ela gerou em nós um interesse para estudar a agência dos alunos diante da estrutura da escola. Então, vejam bem, o menino escrevia no primeiro quadrinho assim. Primeiro quadrinho, tenho muito orgulho do meu pai.
Aí você diz, olha que interessante, vai para o segundo quadrinho. Ele está preso há 8 anos. Aí ele tem orgulho, o pai está preso, aí você vai para outro quadrinho. Mesmo preso, ele ainda domina o tráfico aqui do bairro. Aí eu fiquei chocado, porque as outras crianças das outras escolas não tinham nada disso. Aí era como é que chegava na escola, o que é que via no caminho, pegava ônibus ou não sei o quê. Aí começou a se repetir coisas assim, de crime, de morte, de troca de bala. Todas as historinhas tinham isso, só dessa escola. Aí a gente se reuniu sim, né, o grupo de pesquisa analisando esses dados. Gente, será que isso é de verdade? Será que eles estão brincando com a gente? A gente foi estudar o bairro é muito perigoso, tem troca de bala, às vezes os professores correm mais debaixo da mesa, e a gente foi, então, ficar mais na escola, participar mais da escola, e resolvemos fazer entrevistas com os autores das historinhas, e descobrimos muita coisa séria. Né? Qual a faixa etária? Eles, 15 até 20, talvez 14 até 20, porque, dessas historinhas. Aí então eu peguei esse conceito de relação com o saber, como é que ele se relaciona com o saber escrever. Eu não vou desenvolver esses conceitos agora, porque eu quero ir direto para os dados, mas eu posso compartilhar esse meu texto com vocês depois. O conceito de letramento, que seria a capacidade de usar elementos da escrita e da leitura para se safar, para driblar as situações adversas do mundo. Eu uso a escrita e a leitura não só para tirar as notas necessárias na escola, mas porque elas são ferramentas por meio das quais eu me projeto no mundo e me safo, eu driblo as dificuldades que eu enfrento. Então isso é uma agência, eu estou agindo por meio de elementos de leitura e de escrita para me salvar, né? Então, e estrutura, que é um outro conceito que eu trabalho, é uma outra noção, que é o sistema hierarquizado de poder e de privilégios, que diz aí a autora com a qual trabalhamos. Então, ela diz assim, afirma que agentes, eu considerei que esses meninos são agentes, são definidos como coletividades, se for erradinho lá, que partilham das mesmas oportunidades de vida, e por causa disso, todo mundo é necessariamente um agente, desde que ser agente implique simplesmente ocupar uma posição na distribuição dos escassos recursos sociais. Então, aí eu trago Charlot, que fala: a posição social objetiva pode sofrer alterações e ser substituída por uma posição subjetiva, redesenhada a partir do que move subjetivamente esses indivíduos em relação ao mundo e aos outros com quem partilha o mundo. Então, é o que aconteceu na escola. Então, a escola é um campo que pode ser definido como uma rede, uma configuração de relações objetivas, e a gente afirma que na escola existem padrões estabelecidos de comportamento. Então a escola é uma estrutura, tem padrões, você não pode isso, você pode aquilo. Então como é que eles se movimentam nessa coisa meio engessada, desse campo estruturante da escola? Como ser agente em um lugar que a criatividade é muito tolhida, que o bom aluno tem que ficar quietinho, né? E como é uma escola como essa que os meninos chegam? Eles deixam na mesa, depois de negociações com eles, né? O revólver, o estilete, a faca, tudo ali. E aquela tensão, como é que vai ser isso, né? Então, como é uma escola assim? Essa escola existe, são várias delas, em Fortaleza e no Brasil todo. E é para essas escolas, por exemplo, eu sou de um curso de licenciatura aqui na UFC, né? O meu curso forma futuros professores de línguas, de língua materna, de literatura, né? E é para essas escolas que nós estamos formando esses professores, e é lá onde eles vão fazer estágio. Nesses ambientes bem hostis. Então, é um ambiente em que crianças
estão jogadas, professores trabalham acuados e assustados, e estão todos institucionalmente abandonados. Aí é muito fácil a Jornal Nacional, Globo e outras mídias podres falarem, por exemplo, que a escola brasileira está falida, que o professor não faz o trabalho dele, que os meninos não leem, não sabem contas básicas de matemática, quando as condições dadas para que o trabalho pedagógico aconteça no nosso país ainda é nesse nível. Então, sem condições mínimas, não há uma emancipação. Então, fica uma coisa muito complicada de fazer. Então, eu pego essa teoria americana do New Literary Studies, que são os estudos dos novos letramentos, para poder discutir tudo isso que eu estou falando para vocês. Deixa eu passar isso tudo aqui. Não vou ficar falando de teoria chata, que é só muito da minha área. Eu vou direto para... Pronto, isso aqui me interessa. O que foi que aconteceu? E fomos lá para ver se os meninos escreviam as historinhas em quadrinhos, percebessem que escrever ali tem que ter a escrita, tem que ter o som, tem que ter a cor. Eles fizeram tudo isso. Mas o que é que eles fizeram? Eles ressignificaram a nossa proposta de atividade e transformaram as historinhas dele em um instrumento semiótico de manifestação dos seus modos de compreensão crítica, desculpa aqui um errinho, sobre o campo escolar e de elucidação de elementos simultaneamente salientes e desconhecidos da realidade circundante à estrutura desse campo. Então, o que é que eles fizeram? Eles aproveitaram aquela tarefa, aquela oficina e foram pedir socorro. Eita, o pessoal da UFC está aqui, vamos contar o que é que acontece aqui com a gente, né? Então, eles aproveitaram, ressignificaram tudo e o conteúdo das historinhas eram esse. Então, eu vi que tinha uma dimensão técnica e uma dimensão social nisso tudo. A dimensão técnica tem a ver com o fato de eles navegarem por esses botões, tem vários botões aqui do lado, que quando eu fui editar eu cortei, eles navegam para fazer. E aqui é a realidade deles, né? Um maiorzinho chega para o menor e diz: quer me servir sim, vacilão. Aí o pequenininho fala: o que é? Tem um aviãozinho que tu vai deixar na favela. Ele diz: tenho medo. Ele fala: ou vai ou morre. O maiorzinho vai acuar o menorzinho, né? E aí, na dimensão técnica, eu perguntei para eles o que é que foi escrever texto naquela ferramenta, que era novo para eles. Eles falaram lá na entrevista: no meu caso foi importante porque você cria... Está cortadinho, né? Você cria as próprias histórias, né? A importância foi de ter feito os quadrinhos. Eu nunca tinha feito, nunca tinha criado. Aí eu criei lá o quadrinho. Gostei demais de ter feito mesmo, de ter escolhido as coisas. Então essa dimensão técnica agradou eles, de navegar, de escolher, de criar. Mas ela ficou menor nos dados. O que saiu mesmo, o que gritou para nós, foi a dimensão social. Que aí eu, nesse trabalho, nesse artigo, eu foquei nele, né? Então ele disse lá: eu gostei porque eu contei a realidade que acontece nas ruas, porque quando você liga a televisão, a primeira coisa que vem é assalto, assassinato, porque hoje os jovens estão tudo se perdendo nas drogas, essa questão aí de homicídios, desses assaltos. Então, por meio das oficinas de letramento digitais, o nosso programa acabou proporcionando, não era o nosso objetivo era outro, mas acabou proporcionando aos alunos um contexto de letramento diferente daquele que é fomentado pelas políticas oficiais brasileiras de inclusão da informática na escola. Enquanto a política de inclusão digital é ingênua, achando que se botar a internet, computadores, um computador por aluno, tablet, vai resolver, vai dar ares de modernidade à educação, eles já sabem navegar muito bem. Talvez eles não tenham esses recursos, porque eles ainda são muito caros.
mas eles sabem muito bem. Então a questão não é dar a eles, a questão é permitir que a voz deles se expressem materialmente por meio dessas tecnologias, né? Então, eu fiz mais perguntas. Eu perguntei: e vocês já foram obrigados a fazer algo como que aparece nas histórias de vocês? Aí eu disse lá: já tive muitas propostas de entregar entorpecente, mas eu nunca aceitei não, mas já tive muita proposta já. Aí eu voltei a perguntar: aquilo que aparece nos quadrinhos, então, é uma realidade de vocês? Porque isso no começo dessas primeiras entrevistas, eu estava assustado, eu tinha a esperança de que eles rissem, de que eles brincassem, que não era verdade. Mas era sério, era tipo isso aqui, nós estamos aqui agora em roda, eu conversei com vários. E depois eu fui aos pais, pedi permissão, mostrei todo o material. Disseram: só não põe o nome do meu filho, nem o meu nome. Eu disse: não se preocupe que não vai aparecer ninguém. É tanto que só aparece assim, aluno 1, aluno 2, eu não ponho os nomes, né? Olha só, isso aqui é grave. Na própria sala de aula, me disseram: aí, dá aqui uma cheiradinha aqui e tal. Pega maconha, tem uns pacotes de maconha. Aí eu disse: não quero não, valeu. É assim, se você for fraco, cai na primeira. E aí a gente foi investigar isso e a diretora falou: o professor não quer falar disso, porque nós temos vários alunos aqui traficantes. Eles se matriculam, eles se infiltram. Essa é a realidade lá. Aí, mais novidade ruim, né? E para quem vocês estavam escrevendo os quadrinhos? Eu perguntei. Porque poderia ser assim: não, porque vocês aí dessa oficina pediram. Eles me surpreenderam e falaram assim: ó, no caso a gente queria repassar o que acontece no dia a dia para a professora, para a escola. Aí eu perguntei: então vocês queriam mostrar para os professores? Eles falaram: eu acho que os professores escutam falar, mas não presenciam o que nós sofremos. De novo, insisto: e vocês conversam sobre isso com seus professores? Aí eu disse lá: é como se fosse assim, é que a gente pensa que eles não vão dar ouvidos, porque não vão conseguir entender o que a gente quer repassar para eles. As nossas tirinhas é como se fosse uma indireta. Então eles usaram mesmo a atividade para pedir socorro. Foi o que eu percebi. Então eu estou dizendo que a agência, eles agem por meio dessa linguagem, começou a traduzir um letramento crítico deles. A gente não pode dizer que eles não têm letramento. Se letramento é aquilo que diz respeito à ação do sujeito por usar escrita e leitura para driblar as dificuldades da vida, então esses caras são muito letrados. Então esses adolescentes têm um nível muito sofisticado de letramento e que a escola poderia, com um apoio institucional melhor, se recebesse, aproveitar todo esse capital de letramento que os meninos demonstram ter. Olha essa tirinha. A personagem feminina representa uma professora, tá? Aí o garoto lá diz: ei, você tá apressadinha, gostosa? Aí ela diz: tô sim, o que você quer? Aí tudo maiúsculo, vai dizer que está gritando: quero seu dinheiro, passa logo, vagabunda. Aí ela diz assim: sou apenas professora. Ele diz: pois vai-te embora, miséria. Que é a maneira como eles compreendem o professor, né? Que é um ser fracassado, que não tem dinheiro, que é um salário muito baixo, que é tão escorraçado por todo mundo que até dos bandidos consegue ter a piedade. E esses aí a gente não assalta, porque são professores. Então, esse quadrinho, para mim, mostra que o sonho dourado da promessa de emancipação que a escola prega, eles não acreditam mais. Estude que você vai ser boa gente. Estude que você vai se dar bem na vida. Poxa, se uma pessoa estudou tanto, fez mestrado, fez doutorado e é professor, e é isso, é assim que a sociedade nos vê, isso mostra como é que o grupo social que essa pessoa participa representa o professor. Uma pessoa completamente desempoderada e sem
condição nenhuma, inclusive de ser assaltado. Estou terminando que é para a gente conversar. Eu voltei a perguntar para eles: o que vocês acham que mudou em vocês durante e depois das oficinas? Fiquei muito curioso, já era no finalzinho assim do ano. Aí essas entrevistas foram feitas em vários momentos, né? Que é que eu reuni para poder falar. Um falou assim para mim: rapaz, a gente é muito influenciado pelos outros, né? Então eu pensava que chegar com uma arma na mão, né? Isso era poder, mas isso é só muita influência. Era um dos que chegava, ele fazia bem assim: bom dia. Aí sentava, sabe? Aí deixava o revólver lá e ficava tenso. Aí um botava. Ainda tinha detalhe assim: não, fulano, dá sua faca ali. Não, é muita humilhação, sabe, tio? Botar a faca perto desse revólver aí, cara. Não, senhor. Quando eu conseguir um revólver bacana, eu ponho. Por enquanto vai ficar aqui na minha bolsa mesmo, ó. Ele se sentia humilhado, porque o outro tinha um revólver, o outro só tinha uma faquinha. Então era inferior. Mas é assim que eles vão para a escola. Então, o outro aluno falou: eu perguntei o que é que mudou. Eu fiquei: o que é que mudou? Aí ele não respondeu, eu insisti: o que é que mudou? Aí o outro que estava na roda disse assim: eu vi que isso não leva a nada não. Você pode estar com o poder da arma na mão, você se sente um bichão, manda no pedaço, mas na verdade não é não. Ali é só passageiro. Se for pego, acaba o poder, além de passar por toda humilhação. Eles falam da polícia, né? Porque eles podem ser presos. Então, alguns foram presos de idade tipo 18, 19 anos, que são mais afoitos, mas tem menino de 15 levando revólver também, viu? E o outro falou: eu vi que nada disso aí não leva a nada não. Depois vai para a cadeia, se arrepende, pronto, passou. E depois que passou pela cadeia, para arrumar um emprego, para voltar à sociedade, é super difícil. Isso eu fiquei feliz, porque tem um lá que dizia que estava muito orgulhoso do pai, que estava preso, né? E aí eu perguntei ainda qual foi o resultado dessas histórias. Vocês acham que foram ouvidos? Conseguiram isso? Aí o que tinha começado a falar aqui comigo, tomou a palavra e disse assim: acho que conseguimos, né? Nós estamos aqui falando, estamos aqui. Então é isso, né? Eles queriam mesmo chamar a atenção. A proposta desse trabalho era fazer um estudo mais linguístico do texto que eles produziram, mas esses conteúdos dessas historinhas foram tão recorrentes, do pequenininho ao rapaz que ultrapassou os 18 anos, que eu falei: olha, a gente não pode simplesmente achar que isso não está acontecendo. Aí fomos falar com a diretora, fomos falar com os professores, todo mundo tem uma lei de silêncio, ninguém quer falar. E eu tinha mostrado que eu não estava gravando, que eu não ia jamais dizer o nome da escola, nem do bairro. Tanto que nesse trabalho aqui eu não falo o nome da escola e nem em que bairro está, porque eles têm mesmo toda uma tensão, né? Eles ficam muito assustados trabalhar ali. Então muitos professores adoeceram, largaram. Teve professores que perderam o concurso. Não quero, abrir mão. Pediu uma alocação em outro canto, não conseguiu a alocação, então depois eu abro mão. Então ele abriu mão e não conheço, porque eu fui atrás, fazer entrevistas, né? Conheci. Então, as referências, da minha área, né, que eu estudo, era isso que eu queria compartilhar com vocês, essa experiência de um projeto, de um programa de extensão que eu desenvolvo no meu grupo de pesquisa. Agradeço muito a paciência e generosidade de vocês de ouvir. Estou aqui aberto para a gente conversar, se vocês quiserem, sobre mais alguma coisa que eu tenha deixado de esclarecer. No nível administrativo, você disse que falou com diretoria, com professores, e isso se estendeu até que instância? Já atingiu alguma instância política, conseguiu falar com o secretário? Pois é, a diretora ficou de falar, levar para a regional, pertence, ela não sabia disso tudo, ela ficou meio constrangida e depois disse: olha, sim, mas a gente, eu entendo, eles ficam com medo, tá? Eles têm medo.
de vez em quando eles me chamam, eu vou lá, né? Eu fiquei muito amigo de muita gente de lá. Professor, olha só, primeiramente eu queria lhe dar os parabéns por essa pesquisa, porque assim, a primeira vez que eu estou participando de um evento bem distinto do que eu normalmente estou acostumado a ver, que minha área é muito técnica, eu sou da área de geologia, trabalho com geofísica relacional da petróleo e tal, então vai por um caminho bem distinto do que eu estou acostumado a ouvir, né? Então, pelo jeito, o projeto é mais do que desafiador, né? O que você vem fazendo parece que há um bom tempo, né? Mas de modo que eu acho que não é desconhecido para nenhum de nós, né? A gente sabe onde a gente está, a gente sabe o que acontece ao nosso redor, apesar de que às vezes a gente meio que fecha os olhos, né? Então, essa pesquisa eu acho assim que é primordial, eu acho que não pode parar. O que mais puder ser feito para o leque abrir um pouco mais é sempre mais interessante. Aí você começou a falar, eu fui anotando justamente para eu tentar seguir a linha do raciocínio da sua pesquisa, e eu vi ao longo de toda a sua fala uma série, assim, talvez a gente possa passar o dia discutindo sobre alguns pontos, né? Primeiro você começa a falar, no salvo engano, sobre como a escrita vai ser conduzida. Me parece, não sei se foi muito por aí, mas tem em muitas situações se abordou muito como é que se escreve. Não sei se é exatamente a escrita propriamente dita, ou seja, como ele vai produzir, ou é como ele vai se expressar, certo? Aí então você foi discorrendo, e o que eu achei assim, extremamente interessante é que no final das contas, aquilo que era talvez o foco mais, aquilo que você pensou em atingir, de repente se perdeu diante de um resultado que fosse muito mais passível de avaliações, até mesmo que a da escrita. O que é que eu pensava quando você ia falar da escrita? Era que hoje, por exemplo, eu vejo uma dificuldade enorme, até mesmo dos nossos alunos, de pensar. Né? De pensar. E eu acho que isso veio muito também do escrever. Né? Ou seja, a internet agora deu para a gente usar até o tradutor. Né? Ou seja, eu não preciso mais ir no dicionário, né? Para eu saber como é que se escreve a palavra. Eu não quero mais a palavra, eu quero o sentido da frase, ou então, se possível, o resumo do texto. Né? Então, isso foi assim, fazendo uma avaliação com os meus alunos e tentando entender esse link que é uma educação mais básica, né? Que é o ensino médio. Mas parece que está tudo muito interligado, ou seja, o aluno não escreve mais, se escreve errado. A internet facilita isso, porque inclusive tem, né, o você virou VC, o porquê é PQ, né? Então daqui a pouco 3 letras pode significar uma frase do tamanho, né? E quem não tiver nessa onda vai perder o sentido das coisas, né? E eu não sou muito da área, mas inclusive pode parecer melhor. Isso é decorrente, por exemplo, se eu escrevo melhor, eu posso pensar melhor e posso produzir melhor, não tem nada a ver, né? É uma das questões, porque eu percebo isso com os meus alunos, né? O famoso cola e copia, né? Ninguém sabe o que é que está nem copiando nem colando, então isso foi meio que se perdendo, né? No processo educacional, e reflete para todo mundo que trabalha com a educação, desde a área mais científica ou até mesmo na área mais aplicada diretamente à educação, essa área das humanas, né? Outra coisa interessante a respeito da disponibilidade dos recursos da educação atual, né? Então todo mundo deve estar acostumado, antigamente era muito bom, antigamente era muito boa a educação, mas o que era que tinha de diferente antigamente? Né? Por que a educação hoje não pode ser tão boa ou melhor do que o que era antigamente? Né? Porque hoje nós temos recursos enormes. Você falou do Google
Earth e do Google Maps, né? São duas ferramentas que a gente lá utiliza, né? Nós esmiuçamos essas duas ferramentas, inclusive com um sistema de informações que pode gerar um banco de dados para gerenciar uma cidade, um país, legal mesmo, com muita eficiência, né? É uma coisa disponível para todo mundo e isso pode ser utilizado de uma forma muito rebuscada mesmo, né? Para fazer pesquisas muito mais potentes do que simplesmente você está vendo onde você mora. Então, isso é uma ferramenta extremamente usual, né? E antigamente você tinha, hoje você tem isso disponível, né? A educação é para ser melhor, né? Porque todo mundo tem acesso a muito mais coisas, todo mundo tem disponibilidade de muito mais coisas, né? Então os resultados é para serem melhores, inclusive as estruturas são melhores mesmo, né? As escolas todas são boas, tem salas boas, salas confortáveis, né? Os banheiros são construídos melhores, às vezes tem ambientação, né? Uma boa parte são boas escolas, até mesmo as escolas estaduais, a prefeitura, né? Melhorou muito. Né? Antigamente o quadro era reduzido, as escolas eram menores, as estruturas eram mais... Né? Então, em termos de estrutura e de potencial, melhorou. Mas por que a educação não está melhor? Aí é outra reflexão. Eu considero isso como educação básica. É uma educação que você não aprende na escola. Não vai depender da escola. Você pode chegar a ser doutor e não ter uma educação, uma boa formação educacional. Isso aí não tem como o professor ensinar, né? Então parte para outra discussão, né? E assim, durante toda essa fala, combinou com aquilo que a gente com o acumulativo de todo essa deficiência, né, que a gente acha que poderia ser eficiente, mas no frigir dos ovos, né, com deficiência, acima de deficiência, porque em casa a pessoa não recebe uma educação boa, ele vai para a meio da rua sem uma educação que possa perpassar, entra na escola sem saber como se comportar em relação ao professor, sem saber a dimensão da escola, sem higiene, sem nada. Então a educação básica, ela reflete tudo, né? Então, realmente, você tem uma escola forte, um Estado forte, um país forte, ele não precisa de escolaridade. Eu acho que a pesquisa dele mostra muito isso. Você não precisa de escolaridade para ter uma base forte. Você precisa de educação. Se fossem crianças instruídas dentro de casa, se fossem crianças que tivessem a verdadeira noção do mal que isso é, ou seja, elas não tinham esse tipo de comportamento, né? Verdade. Então tem pano para manga, essa pesquisa tem diversas vertentes, tem pano para manga para ter não 10, 20, 30, 40 bolsistas, e quanto mais pessoas vão gravar, né, para ver se a gente a pesquisa não cessa, porque eu fiquei impressionado. Apesar de não ser novo para mim, minha esposa é pedagoga há quase 20 anos, trabalha numa escola tão complexa quanto a sua, agora tem uma diferença, a direção. A direção lá não se curva. É um diretor e ele não se curva. Isso ajuda ele muito, desafia, né? Ele recebe ligações: cuidado que eu vou lhe matar. Ele disse: olha, eu estou aqui tal hora, se você quiser me matar, venha tal hora, porque tal hora eu não vou estar não. Então ele não se curva, né? Ele desafia. É um guerreiro. É claro que a gente não sabe isso, aliás, a gente sabe, né? Mas acaba que a comunidade começa a respeitar. Enfim. Bom, eu agradeço muito a sua intervenção, professor, e as duas questões levantadas são muito pertinentes. Eu vou tentar dar conta das duas, e começando pela primeira, sobre a escrita minimalista. É preciso examinar isso aí com um pouco de parcimônia. Em primeiro lugar, nós não podemos generalizar e dizer, por exemplo, que a língua, em função da internet, sofreu uma mutilação. A língua foi mutilada. Existem escolhas linguísticas que elas são próprias
de uma prática discursiva. Por exemplo, há muito tempo atrás, e talvez nem tanto tempo assim, nós éramos muito partícipes de uma prática textual chamada telegrama. Então, a quantidade de palavras incidia no valor do telegrama. Então, nós éramos obrigados a sobreviver a essa situação de escrita, desenvolvendo, por exemplo, abreviações que mostrassem, que não comprometesse a legibilidade, o sentido da palavra, né? Então, quando as pessoas abreviavam nos telegramas, elas não estavam mutilando a língua, elas estavam se inserindo numa cena de linguagem que naquele espaço, aquelas escolhas eram legítimas e validavam aquela prática. Se a gente for olhar, por exemplo, em classificados, que é uma outra prática de escrita, a gente vai ver coisas mais ou menos assim: vende-se não é? A gente vê coisas assim, você abre os classificados e vai ter uma coisa assim, uma coisa desse jeito, né? Por quê? Porque também a quantidade de caractere você paga por isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Não que a escrita minimalista da internet, eu não estou fazendo aqui a defesa dela, mas eu estou agora, como eu disse no começo, falando como linguista, como alguém que estuda língua. Então, veja, do ponto de vista da ciência linguística, nós defendemos que as práticas de escrita, elas precisam estar inseridas no contexto próprio. Então, a internet não é o lugar da bagunça linguística, como às vezes a gente pensa. Algumas práticas informais de linguagem, como sala de bate-papo, uma mensagenzinha de amigo para amigo no inbox do Facebook, ou até na timeline mesmo, naquela área pública, você brinca com alguém, a pessoa postou uma foto de uma festa e brinca. Agora, em outros espaços formais, como sites institucionais, o site da nossa universidade, o site do Projeto Casa, o site pessoal nosso, alguns de nós temos um site que a gente coloca lá nossas coisas, blogs jornalísticos, por exemplo. Então, a estrutura de escrita é outra. Então, e o que você falou é legítimo? O que a escola poderia fazer? A escola poderia começar a trabalhar, a desenvolver nos meninos o conceito de contexto. Não é contextualmente adequado que eles tragam determinadas escolhas de escrita para um trabalho da escola, por exemplo. Porque no trabalho da escola não cabe o VC. Mas com um amigo lá no WhatsApp pode caber, é legítimo no WhatsApp. No trabalho escolar não é. Então o que a gente talvez pudesse criar situações didáticas por meio das quais a gente fizesse a galerinha refletir sobre o que eles escrevem, fosse uma saída interessante. O que acontece? Você falou assim, uma coisa muito legal, os alunos não estão pensando, é verdade. As pessoas sequer refletem sobre o que elas estão falando e sobre o que elas estão escrevendo. Elas querem se livrar do trabalho, então pega aqui na internet, Ctrl+C, Ctrl+V, imprime, entrega para o professor e, como muito bem você disse, nem sabe o que é que copiou e nem colou e só entregou. Então, o desafio pedagógico diante das novas tecnologias só aumenta. Porque, por exemplo, para nós aqui na universidade, nós podemos usar os farejadores de plágio. A UFP desenvolveu um software ótimo de farejador de plágio. A USP tem um, a Unicamp tem outro. Eu não tenho notícia se a nossa universidade desenvolveu um. Até o Google é um farejadorzinho razoável. Você coloca uma coisinha lá, você localiza, olha onde é que o cara pegou, né? Então, mas existem farejadores de plágio fantásticos, que é inclusive por sinônimo, porque tem cara que é esperto. Pega a palavra, não, a pessoa colocou, dá o sinônimo, né? Aí o software você escolhe, você quer por sinônimo, você quer por inversão. Tem gente que coloca o predicado na frente, o sujeito lá atrás, que vai enrolando. E o software, ele faz todas você seleciona as combinações que você quer.
Então, de fato, eu concordo, tem um problema sério, que é a falta de disposição de ler textos longos. Se o cara pegar um texto longo, ele se perde, porque ele só escreve coisinhas bobas e pequenas. Ele compartilha coisa no Facebook sem nem ter lido. Ele só chega, aí já diz assim, que absurdo, aí compartilha. Às vezes aquilo é mentiroso, nem checou a fonte. Eu tenho uma colega da UFMG, a Carla Coscarelli, ela fez um pós-doc nos Estados Unidos, aí ela comparou grupo de adolescentes americanos, grupo de adolescentes brasileiros, e nenhum dos dois grupos refletia na hora de escrever, na hora de ler e na hora de compartilhar coisa na internet. Só achava, lia a primeira frase e já compartilhava. Aí depois estava lá os comentários, o povo mangando dele, caçoando mesmo. Você, que loucura! Ih, cara, eu nem li isso, aí apagava. Aí os pra zoar diziam, não, mas eu já printei a tela. Aí botava de novo que era pra zoar com ele. Ele botava coisas sem investigar. Então existe isso, essa preocupação é legítima. Então, salvaguardando a questão contextual de escrita, por exemplo, abreviação não é coisa de internet. Desde o Telegram a gente abrevia, dos anúncios classificados a gente abrevia. Agora, migrar esse tipo de escrita para situações formais, não. Aí a escola poderia deixar que a internet entrasse pela porta da frente e não proibisse, porque tem escolas que proíbem Facebook, tem escolas que proíbem o Twitter, e aí os meninos não podem fazer isso lá. Então você pode criar, por exemplo, uma oficina de escrita com WhatsApp, depois uma oficina de escrita com Facebook, depois uma oficina de escrita com um blog literário. Aí eles vão vendo as dimensões, os níveis de escrita. Sobre a segunda parte, a sensação triste que a gente tem de que parece que as coisas pioraram, eu gostei muito da sua ressalva. Não pioraram, não. O problema é que hoje nós temos condição de publicizar mais as mazelas que antes ficavam ali no bairro. Hoje alguém faz um videozinho e joga na rede. Mas de fato nós nunca estivemos tão bem quanto agora. Parte então do projeto, ele seguiu um ritmo esperado, né, de ser uma parte de trazer as tecnologias, né, para várias escolas seguir como esperado, e essa escola seguir por um caminho mais social. Né? Como você pensa assim, no futuro, né, você acha que poderia propor assim, que o uso dessa ferramenta poderia passar a ser algo assim, mais institucional, assim, para o município todo, para o estado, poderia virar uma política pública, assim, o uso dessas tirinhas e, assim, se for o caso, eles seguiria com um objetivo inicial de ser realmente de trazer mais inserção tecnológica, ou se você já poderia agora propor esse projeto já dentro desse contexto mais social mesmo. As duas coisas já estão em cena, já estão acontecendo. Tem muitas escolas que nem conhecem o meu trabalho de pesquisa com tecnologia e linguagem, que é o que eu faço aqui na UFC, né? Todas as minhas pesquisas envolvem essa relação triádica: linguagem, tecnologia e ensino. Trabalho com isso, teoricamente e aplicadamente. Tem pessoas que nem conhecem o meu trabalho e já fazem isso, porque os documentos oficiais apoiam a inserção da tecnologia na cena escolar, né? O que eu tenho feito é averiguar como essa inserção está acontecendo e, de repente, se houver abertura, propor alguma intervenção. E quando eu tenho a abertura de propor intervenção, ou alguém quer vir fazer um mestrado, um doutorado comigo, falando de uma intervenção que está sendo feita, aí eu entro para mostrar qual é a natureza dessa intervenção. Porque às vezes eu já mostrei, já orientei gente que queria enfiar um negócio. Eu falei, mas gente, olha, os dados, o pessoal que está denunciando uma realidade do bairro, por que você não estuda isso? Né? Então eu oriento assim: o que é que os dados estão dizendo? Como é que os dados se insinuam para você?
Então, eu tenho feito isso. Então, eu observo que, mesmo no município, já tem muitas ações bacanas de colegas professores que ainda não fizeram nenhuma especialização, só fizeram graduação, mas estão lá tentando, estão fazendo. De repente, eles furam cerca, aí vem para mim fazer um mestrado. Aí me traz aquela experiência de que já não fui nem eu que levei, já existe e é bonita, está acontecendo bem. E a pessoa vai só beber do que eu estou fazendo aqui na UFC para melhorar ou ampliar o que já está fazendo. Então eu não tenho uma pretensão, por exemplo, de municipalizar ou popularizar isso, porque que bom, já está popularizada, né? Já tem muitas escolas fazendo isso. Agora, existem intervenções, às vezes ingênuas, às vezes bobas. Por exemplo, eu vi uma escola querendo ensinar os alunos a usar o computador. Gente, os meninos são mais feras do que nós. Eles conhecem. Outra, tem professor que ainda está na tecnologia do www. Não sei o que. A tecnologia é outra hoje, é aplicativo, não é mais site. O aplicativo é muito mais rápido que o www, né? Então, por exemplo, eu estava propondo uma oficina de criação de aplicativos. Como é que você cria um aplicativo? Para que serve? Aí foi um show esse negócio. Então, o aplicativo é muito divertido. Aparece que todo tipo. Por exemplo, aplicativo de como fazer a melhor cantada. Você quer levar a menina, como é que você faz? Aí o cara lá baixa o aplicativo para ter as que não podem ser ditas, as que talvez dê certo e as que realmente vai dar certo. Muito legal ele pensar isso. Você cria um aplicativinho e todo mundo baixa no seu celularzinho lá. É divertido, é legal. Aí tem aplicativo de como cuidar da água, de como manter a vizinhança livre do lixo, coisas assim. Então, tem escolas fazendo isso. Vai ser muito do software da Tirinha. Eu imagino que muitas escolas, né, estejam trabalhando com o Google Earth, mas os da Tirinha talvez não seja tão... porque uma grande ferramenta de expressão, a de tirinhas é legal demais e são muitos os softwares. Eu usei só o Pixton, mas tem a máquina de quadrinhos do Maurício de Souza, que é mais infantilizado. Infelizmente ele não fez a máquina de quadrinhos da Turma da Mônica jovem ainda, né? Só tem a máquina de quadrinhos para os pequenininhos, mas ainda assim é muito legal e bem dinâmico e bem expressivo. São várias. E a possibilidade de fazer campanhas educativas, de campanhas políticas. Por exemplo, lá em Caucaia, numa escola de Caucaia, que o Amplinx também estava lá, que a gente ficou em Fortaleza e na zona metropolitana, né, na região metropolitana, teve um caso de bullying. Uma menininha que era negra e gorda, sofria muito na escola. Então a gente criou, pela máquina de quadrinhos, historinhas sobre o bullying. E essa menininha resolveu trabalhar com o Cascão. Que o Cascão na Turma da Mônica é aquele que não toma banho. Não sei se vocês lembram, não sei se vocês chegaram a ler os gibis. E aí, por o Cascão não tomar banho, e a Magali, por comer muito, sofria bullying na historinha dela. Né? Então é legal que toda a escola participou. A gente chamou os pais, chamou todos os professores, e a gente pediu que todos os professores de todas as áreas se inserissem naquilo. Foi legal. Então, os softwares de quadrinho é uma tirada boa. Eles se engajam mesmo, eles gostam. É legal. Eu comprei a ideia deles, eu valorizei muito todos aqueles. Então, eu não fui, por exemplo, falar do você, das faltinhas de vírgulas. Isso aí depois a gente fez, mas no começo eu fui valorizar, isso existe mesmo e tal. Aí depois eu entro em questões assim mais de escrita, né? A gente aproveitar e dar uma ensinadinha também sobre vírgula, sobre como é que se poderia escrever melhor. A gente também deixa isso barato, não, a gente ajuda nessa parte. Mas não foi, a gente deixou isso como pano de fundo. Às vezes o cara, ele vinha mostrar, e aí, professor, o que você acha? Aí, cara, muito legal, muito bacana mesmo. Mas vamos ver aqui uma outra coisa, isso depois de uns 4 meses.
Você acha que essa escrita aqui poderia ser diferente? Tem alguma coisa aqui que você poderia mudar? Aí eles foram mudando. Aí foram mudando tanto que teve 2 ou 3 casos que veio muito formal. Eu disse, não, mas veja que o menino está na escola mandando o outro deixar o aviãozinho. Então você tem que usar essa expressão mesmo. Que a historinha está contando um cotidiano, né? Então, porque tinha um que chegou e disse assim, você faz um favor de entregar o aviãozinho na favela? Não, não é assim que vocês falam uns com os outros. Pode deixar o vacilão mesmo. Mas vou botar uma vírgulazinha aqui, tem um vocativo ali, uma exclamaçãozinha, né? Aí eu fui ensinando essas coisas. Eles chegaram a escrever textos assim, de redação ou dissertação, alguma coisa assim? Sim, sim, nós fizemos várias. Como eu falei, eu peguei só a tirinha para essa fala, mas a gente usou o Google Docs. Eles se expõem nesse tipo de redação? Eu pedi que ele escrevesse uma carta ao governador, eu pedi que ele escrevesse uma carta à presidente, eu pedi que ele escrevesse uma carta à diretora da escola, eu pedi que eles produzissem um blog para falar da violência no bairro, aí depois fomos para a tirinha. Então, em cada situação de escrita, a escrita ia se adequando àquela situação, porque eu queria que eles percebessem exatamente que cada texto é uma realidade, que te insulta a fazer escolhas de acordo com aquele texto que está sendo feito. E você percebeu que o senso comum é mais assim de aceitação, de conformação, ou eles têm alguma centelha de que... Não, eu acho que eles estão muito corajosos, eles estão aguerridos, eles querem mudar. Eles só ficam assim, como é que a gente faz, né? Por exemplo, eu estava falando com alguns amigos que é de movimentos sociais, diz, rapaz, vai lá no bairro tal, leva o seu projeto lá. Eles são um bairro ainda carente de projetos. Na hora que aparecer alguém com teatro, com dança, com oficinas de softwares, sei lá, alguma coisa bacana lá, sabe? Talvez eles comecem a se engajar. Eles são muito abandonados. Porque tem bairro que tem muito projeto social legal, esse não tem. Porque tem uma fama ruim, as pessoas têm medo de ir para lá e ninguém faz. Essa é uma carta de agradecimento e a gente recebeu do professor Jorge Bento, da Universidade do Porto, alguns livros que ele sempre pediu que a gente presenciasse. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada.